Olá pessoal, eu sou o Anselmo. Nós vamos começar agora a falar sobre um assunto muito interessante e muito discutido no mercado nos últimos anos, que é Big Data ou Big Data. Eu vou utilizar aqui o termo Big Data porque fica mais fácil, né, de discorrer, enfim, de falar sobre o assunto. Bom, o nosso grande foco é, ao final da palestra, ao final do nosso bate-papo aqui, ensiná-los a utilizar Big Data para conquistar mais clientes e para vender mais. Então, o grande foco, ao final da palestra, é endereçar e responder essas questões que normalmente são as questões cruciais que toda empresa objetiva e tenta encontrar. Tá certo? Bom, para que a gente consiga endereçar essas duas questões, nós vamos responder para vocês até o final do bate-papo 3 coisas específicas. Nós vamos responder quais empresas podem utilizar o conceito de Big Data, por onde e como as empresas começam ou devem começar a utilizar o conceito de Big Data nos seus negócios. E, como terceiro item, nós vamos mostrar como que Big Data pode melhorar os resultados do seu negócio. Então, meados do ano passado aproximadamente, a revista Veja estampou na sua capa uma matéria falando sobre como que esse conceito pode alterar ou pode mudar a vida das empresas. Tá certo? A revista PME também mostrou em sua capa como que o conceito pode ser utilizado nesse segmento de empresas. E o conceito também vem sendo bastante utilizado nas áreas de educação e vem sendo utilizado de uma forma geral para discutir a forma com que as empresas, as pessoas e a forma de pensar das pessoas pode mudar através do conceito e do uso intenso de Big Data. Então, naqueles 5 pontos que eu discuti com vocês inicialmente, né, a gente vai aprender aqui a ensinar as empresas ou dar os caminhos aí de como aumentar a quantidade de clientes, como melhorar os seus resultados e por onde que as empresas devem começar a puxar esse fio da meada, tá certo? As outras informações são os mercados que utilizam, na sua grande maioria, os conceitos de Big Data são finanças, telecom, manufatura e varejo. 5 vezes caracterizam o Big Data. Né? O Big Data é um fenômeno que já acontece no seu conceito há bastante tempo, só que há bastante tempo não existia o advento da internet. Ou seja, as informações utilizadas pela empresa, elas tinham um ciclo, né, de captura que era baseado nas transações que as pessoas fazem com essas empresas e não havia ainda a quantidade de informações que andam no universo virtual. Então, esses 5 vezes eles caracterizam o conceito de Big Data. Primeiro, o volume de informações. Com o advento da internet, o volume de informações sobre cada indivíduo ele é muito maior. Essas informações todas, elas transitam numa velocidade muito grande na internet, existe uma variedade muito grande dessas informações, e uma vez capturadas essas informações, para uso nos negócios, a gente precisa testar a veracidade das mesmas e o valor que essas informações têm para cada negócio. Essa empresa queria muito aumentar a quantidade de clientes potenciais. Qual que era o ciclo desse negócio? O ciclo desse negócio funcionava assim. O cliente percebia uma goteira na casa dele, tinha uma goteira no telhado, acionava a empresa de conserto de telhados, saía um profissional dessa empresa, ia em loco fazer a vistoria, tá certo? Voltava para o escritório, fazia um orçamento sobre esse caso, mandava o orçamento para o cliente validava e aí começava-se a fazer o serviço de conserto. O que o empresário percebeu? Percebeu que ele poderia se antecipar em relação à detecção do problema. Então ele utilizou recursos de Big Data que existem disponíveis no mercado. Todo mundo aí já teve algum contato específico com o Google para fazer uma pesquisa, para buscar alguma coisa. O Google é um dos grandes Big Datas que existem no mundo, que todo mundo pode utilizar de forma gratuita. Então esse empresário teve a seguinte sacada. Ele falou, bom, eu posso, conhecendo a região, conhecendo a cidade, conhecendo a história e a idade da cidade,
por bairros, eu posso me antecipar e usando recursos do Google, como o Google Earth, eu posso, na verdade, olhar através do Google Earth o telhado das casas e detectar algum eventual problema de vazamento ou de fragilidade do telhado das casas. Tá certo? Usando a informação de idade daqueles bairros e, consequentemente, das casas, usando informações de meteorologia. Se numa determinada região da cidade aconteceu alguma chuva mais forte ou algum vendaval, etc., isso aí me traz a ele um indício de que alguma coisa pode ter danificado com mais intensidade o telhado dessa população. Então ele começou a fazer os diagnósticos todos usando informações disponíveis do mercado. O consumidor passar seu cliente na empresa e a partir daí você vai fazendo diversas interações e o resultado dessas interações é que deve trazer níveis específicos de informação para dentro da sua empresa. Tá certo? E com isso você vai construindo uma base de dados, construindo um Big Data, que você consiga, na verdade, através de uma questão de problema que você queira resolver, você faz uso ou coloca uma luz, uma interpretação, uma inteligência nesses dados para poder fazer com que essas coisas possam acontecer de forma encadeada. Então é muito importante, na verdade, não perder a oportunidade gerada em cada interação feita com os clientes. Eu queria agora, já que a gente falou de 3 cases especificamente, eu queria consolidar, na verdade, e começar a responder as questões endereçadas no começo da palestra. Tá certo? São 3 questões objetivas que eu vou responder para vocês. A primeira é quais empresas podem utilizar esse conceito. Tá certo? Todas as empresas podem utilizar o conceito de Big Data. Tá certo? Todas. A sua pode utilizar, a do seu vizinho pode utilizar, a do seu concorrente pode utilizar, todo mundo pode utilizar o conceito de Big Data para o seu dia a dia, independente de segmento, independente do tamanho da empresa ou do estágio em que a empresa esteja. Todas essas informações, a gente falou aqui de metodologia, a gente falou de ferramenta, a gente falou dos 5 Vs, que caracterizam Big Data, a gente falou de como pegar essas informações todas e disponibilizar essa informação para a área que traz retorno para a empresa, que é a área de vendas, como melhorar e como vender mais para os clientes, reter cliente, etc, etc. E como que a gente organiza isso, tá certo? De uma forma que eu consiga enxergar aonde cada um desses conceitos se encaixa. E para finalizar, eu queria dar um brinde para vocês, tá certo? Eu vou, para quem tiver interesse, eu vou sortear 5 consultorias de 1 hora, tá certo? Essas consultorias, elas podem acontecer nesses 3 temas aqui. São 6 temas que falam que podem tratar desde diagnóstico e recomendação, tá certo? Que é o Anselmo fazendo um diagnóstico da empresa de vocês e recomendando alguma coisa. Nunca se esqueçam, sempre baseado numa questão específica de negócios. Tá certo? Anselmo, eu quero alavancar as minhas vendas, tá certo? Eu vou fazer um diagnóstico e vou recomendar alguma coisa entendendo o contexto que a empresa de vocês vive nesse momento, tá certo? Segunda coisa, eu posso ajudá-los, na verdade, nessa 1 hora de consultoria, a desenhar cenários de soluções. Anselmo, eu já sei que eu quero alavancar vendas, eu já sei, na verdade, quais são alguns caminhos, eu quero que você me ajude a consolidar quais cenários para o meu negócio e para o meu segmento são os cenários mais prováveis de eu conseguir fazer isso. Tá certo? Terceiro, implementação de soluções. Anselmo, tenho aqui tenho um diagnóstico feito, tenho, na verdade, o caminho que eu escolhi para isso, eu quero implementar essa solução para o meu varejo. Tá certo? Sei lá, tenho 5 lojas físicas e quero colocar uma loja virtual para funcionar. Eu quero que você me ajude ou me oriente em relação a como que eu faço isso. Ou, tá certo? Já tenho uma loja física, já tenho uma loja virtual, quero saber como que essas coisas se integram da melhor forma possível. Tá certo? Vamos implementar uma solução para isso? Vamos. Quarto ponto, gestão da operação. Anselmo, tenho aqui as minhas X lojas, tem loja física, tem loja virtual, tá certo? Mas, preciso melhorar, na verdade, o dia a dia da gestão. Tá certo? Tem uma série de coisas que a gente pode discutir dentro desse escopo.
Então é uma coisa mais focada para o dia a dia da empresa. Quinto item, Big Data e Business Intelligence, que a gente falou disso agora nessa palestra. Quer dizer, Anselmo, eu preciso me aprofundar, já tem uma série de coisas organizadas, eu quero entender com mais profundidade como que eu trago informações, quais informações eu trago e como que eu aplico inteligência nessa história. Ou também, tá certo? Eu posso ajudá-los, na verdade, a formatar. Óbvio que 1 hora de consultoria não dá para, no caso de treinamento, workshop, palestra, né, para a gente falar uma série de coisas. Pode ser desde 1 hora de uma palestra sobre um assunto específico até como que eu posso ajudar vocês a estruturar, sei lá, quais são os assuntos que em função, desculpe, do momento da minha empresa a gente tem que discorrer para poder melhorar alguma coisa. Tá certo? Então, as empresas que enviarem um e-mail para anselmobriga@gmail.com, eu gostaria que, por favor, que vocês mandassem qual é o nome da empresa, qual que é o nome do contato, qual que é o segmento da empresa e qual tema vocês escolheram. Tá certo? Serão sorteadas 5 empresas. Quem estiver em São Paulo, capital, eu posso fazer essa 1 hora presencialmente, que minha base é São Paulo. E para as demais localidades, a gente faz isso aí por Skype.